Uma boa tarde para todos vocês. Começa agora mais um Politiquins, não é? E claro, como vocês sabem, eu estou aqui com as rainhas maravilhosas, incríveis, não é? Deise Ciocari, Juliana Fratini, não é? Deise, cientista política, jornalista, a Ju também, cientista política, não é? Toda faceira com o seu doutorado, que ela conseguiu. E é isso, gente. Mas olha só, tô tentando descontrair, não é? E claro, vocês sabem, eu sou a Dani Alves. O Pavi começou a me chamar assim ainda nos outros programas que a gente participava e eu acabei adotando, não é? Sou internacionalista e, bom, a gente tá tentando descontrair um pouco, que vocês sabem que, na verdade, todos nós aqui estamos muito tensos, não é? Porque a conjuntura, digamos assim, ela está bem difícil. Vocês sabem, não é, que o Pavinato está hoje em Brasília, não é? Ele já foi lá para a Câmara dos Deputados. Então, nós vamos iniciar o programa atualizando vocês o que já aconteceu em Brasília, não é? Talvez sobre os próximos passos também. A gente ainda está vendo o que é possível divulgar para todos vocês. Então, vocês já sabem, por favor, curta, compartilhe também essa live, que é extremamente importante para que todas as pessoas possam, né? Aliás, para que esse vídeo, o canal, o Paviview, possa chegar a mais pessoas. Lembrando que a gente vai tratar com vocês aqui logo no início do programa o que está acontecendo em Brasília, a audiência que o Pavinato participou, quais são, não é, os desdobramentos do que vai acontecer, quais são as possibilidades ali com relação ao Alexandre de Moraes. Portanto, chamem todos aí, seus amigos, seus familiares, quem estiver disponível para acompanhar conosco o que está acontecendo em Brasília, agora no Politiquins. Então, pode rodar a vinheta do Hard News. A situação é tensa, a situação é bem difícil, não é? Mas para você que ainda não teve a oportunidade de acompanhar a audiência pública que o Pavinato participou, aliás, vários senadores, deputados estiveram hoje também nessa mesma audiência pública. Então, nós vamos trazer alguns trechinhos para vocês, não é? E as nossas analistas aqui, eu, Ju, Deise também, nós vamos comentar e trazer mais novidades para vocês. Agora nós vamos trazer para vocês a fala do Pavinato. Gente, pode soltar aí. É hora de gritar, é hora de bradar. Eu venho de uma família católica e, quando criança, sempre fui muito devoto de Nossa Senhora. A gente não está ouvindo. E uma das orações, chamada Salve Rainha, é: Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E o Brasil virou um vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E com esse quadro pintado da OAB, e doutora, parabéns pela coragem. A última vez que eu falei da OAB em São Paulo, a única coisa que me foi garantido foi um processo, né, do Tribunal de Ética e Disciplina contra mim. Nós precisamos bradar. E nós precisamos bradar para os nossos advogados. E os nossos advogados precisam agir independentemente da OAB. E nós devemos contar com os nossos representantes em Brasília. Mas da mesma maneira que aquele que tem fome precisa de comida agora, aquele que tem sede precisa de água agora, aquele que é injustiçado precisa de justiça agora. Nenhuma atuação da OAB vai desfazer o descalabro que esse país está vivendo. Aliás, eu lembro que no dia 31 de dezembro do ano de 2022, uns jornalistas de esquerda escreviam assim: acabou a noite do fascismo. Ao que me parece, nós vivemos um regime fascista desde o dia 1º de janeiro deste ano, que foi endurecido após o 8 de janeiro. Quando nós vemos essa violação escancarada das prerrogativas do advogado e, por ricochete, do direito à amplíssima defesa que qualquer réu tem ao ser acusado de um crime, tudo muito escancarado, tudo muito aberto, tudo muito
E essa é a expressão sem vergonha. Nós estamos vivendo um momento em que não há decoro. Nós estamos vivendo no momento em que eu, que desde 2017 sou um crítico da prisão preventiva, desde a Lava Jato, e naquela época me chamavam de comunista, porque eu era contra as prisões da Lava Jato. Mas hoje eu continuo fazendo as mesmas críticas. Por quê? Independentemente de direita ou de esquerda, eu sou direito antes de qualquer coisa. E por ser direito, muito me espanta a mudança de posicionamento ou silêncio absoluto de ministros que, à época da Lava Jato, diziam o seguinte, diante de prisões preventivas que não atendiam aos requisitos legais, que extrapolavam a questão de tempo. Ministros como o ministro Gilmar Mendes, que nunca deixou de dizer que esse tipo de prisão preventiva é, aspas, coisa de pervertidos. Claramente se trata de prática de tortura, usando... O que é que aconteceu? O que é que mudou? Porque, pelo que eu saiba, a legislação penal, processual penal, aliás, entre a Lava Jato e o 8 de janeiro, ela mudou de maneira a diminuir as hipóteses de prisão preventiva e não de aumentar. O artigo 316, que foi alterado por uma legislação em 2019 do Código de Processo Penal, no seu parágrafo único, ele obriga o magistrado a, de 90 em 90 dias, reavaliar a prisão preventiva. Está lá na lei. É obrigação do juiz. Mas o STF, sempre ele, na sessão que decidiu o habeas corpus, famoso, do traficante André do Rap, decidiu que a lei não pode ser aplicada. Que, se não revista no prazo máximo de 90 dias, a cada 90 dias, a prisão preventiva não se torna manifestamente ilegal. E o texto da lei diz que, se não revisada, até o prazo de 90 dias, pelo juiz da execução, a prisão preventiva se torna manifestamente ilegal. É o texto da lei. Mas o STF diz que não. Ela não se torna porque o advogado tem que provocar o juiz. Se ele não provocar o juiz, pode passar 90, 100, 200, 300, mas no caso do Clezão, passaram-se mais de 300 dias. 300 dias. Desde o primeiro pedido de liberdade provisória, e eu fiz o cálculo, foram 200. Ou seja, nós estávamos vendo aí uma prisão preventiva triplamente ilegal, de acordo com o artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Eu fiz uma contagem, e o ministro Alexandre de Moraes, no mínimo, violou 32 dispositivos. 32. Não é um, não é dois, não é três. São 32. Ele viola desde dispositivos da Lei de Introdução às normas do direito brasileiro, que estabelecem deveres ao magistrado e que devem ser cumpridos, porque ele não está acima da lei. Ele violou o Código de Ética da Magistratura Nacional, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, o Código de Processo Civil, que manda dar prioridade na tramitação de processo em quem está em grave estado de saúde. Agora, que prioridade foi dada em um processo em que 8 vezes se pediu a liberdade de um réu com estado grave de saúde preexistente ao cárcere, ou seja, ele estava proibido pelo artigo 315 do Código de Processo Penal, é lixo, a lei é lixo. Ele estava proibido de dar uma prisão preventiva a quem está com estado grave de saúde. Meus senhores, se existe um demônio nesta terra, é João de Deus. Não, eu não vou falar outra coisa. João de Deus. João de Deus já foi condenado
exatamente 489 anos e 4 meses de reclusão. 489 anos e 4 meses. João de Deus, por estupro e estupro de vulnerável, que é a pedofilia, no jargão popular. O sujeito está condenado a 489 anos e 4 meses e está em prisão domiciliar. E está em prisão domiciliar. Onde é que existe parâmetro na justiça brasileira? O que aconteceu com os ministros que criticavam a preventiva, chamavam, como o Dias Toffoli fez, de pau de arara do século XXI. Essa foi a expressão que ele usou em 2018 para se referir à preventiva ilegal. Pau de arara do século XXI. E tendo pisoteado várias vezes, e eu vou encerrar com este fato, deputada, se me permite, tendo violado 32 dispositivos legais, tendo infringido 32 normas do direito nacional. A conduta omissiva, ou seja, o menosprezo, o desprezo do ministro Alexandre de Moraes, quanto a um pedido de liberdade provisória para uma preventiva que já era ilegal, porque não poderia ter sido decretada em razão do 315, em razão do parágrafo único do 316, a conduta omissiva, o silêncio, o ignorar, o menosprezo de Alexandre de Moraes quanto ao pedido avalizado pela Procuradoria-Geral da República, avalizado. A Procuradoria-Geral da República não só reconheceu o estado de saúde grave, bem como a ilegalidade da preventiva naquele momento. Ele ignorou, violando 32, no mínimo, dispositivos legais. E com isso, com essa conduta omissiva dolosa, o ministro Alexandre praticou 3 crimes. O crime de maus tratos na forma qualificada, do artigo 136 do Código Penal, o crime de abuso de autoridade por prisão preventiva ilegal, do artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade, que é a 13.869 de 2019, e o crime de tortura, que é previsto na Lei número 9.455, de 7 de abril de 1997. E o crime de tortura, na forma qualificada, porque nós temos o resultado morte, e majorada, porque ele é um agente público. O que me fez, na data de hoje, porque o Código de Processo assim nos permite, também a Constituição, provocar a Procuradora-Geral da República em exercício, a senhora Eliseta Ramos, a denunciar o ministro Alexandre de Moraes, a incorrer a uma pena que pode ir de 10 anos e 11 meses de prisão a 31 anos e 11 meses de prisão. Muito obrigada. Obrigada. Bom, vocês acabaram de acompanhar a fala do Pavinato lá na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, uma audiência pública que a deputada Bia Kicis sugeriu e conseguiu organizar. Logo mais a gente vai trazer mais alguns trechos para vocês, o que é importante, e mais do que isso, quais são os próximos passos e as próximas tratativas que o próprio Pavinato, junto com algumas outras pessoas também, vai dar continuidade. Logo a gente vai informar para vocês o que pode acontecer com o Alexandre de Moraes. Só voltando aqui na pauta, gente, só para vocês pontuar para cada um de vocês. Foram tratadas nessa audiência a questão de violações de direitos humanos, de direitos e do devido processo legal, o desrespeito às prerrogativas dos advogados após os atos de 8 de janeiro, estão tratando dos abusos de autoridade com os fatos do 8 de janeiro também. Eu estava até conversando aqui com as meninas, a Deise chamou a atenção, também vão pontuar abuso de direitos humanos, tortura com relação ao que aconteceu. Sim, e eu até gostaria já de começar aqui com a Deise. Deise, este é um momento, eu diria que simbólico, neste exato momento, só que na verdade está passando do simbólico para o real.
não é, de algumas atitudes, não é, que vão ser tomadas daqui para frente, que podem ter algumas repercussões. Como você está vendo hoje essa ação do Pavinato lá dentro da Câmara dos Deputados? Hoje ele é o representante da família, não é, do Clezão, e aliás ontem o Pavinato ele esteve no link aqui do Trema nos Urs, não é, ele já estava finalizando a peça, não é, que ele levaria hoje que levou aliás hoje para Brasília. Então ele no Tremas ele explicou basicamente do que ele estava tratando, a denúncia, não é, e hoje nós vimos ali que ele pede, se eu não me engano, 31 anos de prisão para o Alexandre de Moraes. Como você vê toda essa situação? Bom, boa tarde, Dani, Ju, todo mundo que está nos acompanhando. Eu tenho alguns pontos assim no meio disso tudo. Primeiro, o discurso do Pavinato ele é muito coerente, né, com o que ele sempre falou. Não tem uma divergência do que a gente via quando ele era apresentador, comandava a bancada na Jovem Pan e agora, né? Segue o mesmo discurso, as mesmas preocupações, ele critica de um lado, mas ele apoia do outro. O Pavinato tem um discurso muito coerente, ele não se permite o contraditório na fala dele, né? É sempre muito linear, que é muito difícil isso hoje em dia, né? E aí um ponto que me chama a atenção também no meio dessa história toda, Dani, hoje de manhã eu estava conversando com uns amigos jornalistas e a gente estava falando justamente do enfraquecimento do 8 de janeiro, né? Como essa pauta ela já ficou esquecida, abafada, e aí o Pavinato volta e traz isso, traz com força, né? É um cara inteligente, vai defender pessoas que não têm o amplo direito à defesa, que tiraram esse amplo direito à defesa, e eu acho uma atitude muito corajosa, assim, o que o Pavinato está fazendo é de muita força e apontar, né, enfrentar o STF de Alexandre de Moraes, que 99% das pessoas não tem coragem, né? Então eu confesso que eu fico até um pouco em êxtase, assim, êxtase no sentido de surpresa e tensa também com o que eu tô vendo com a coragem do Pavinato, né? Sem dúvida, a tensão paira no ar, assim, acho que não exato. só aqui na equipe, mas todos aqui que estão assistindo também estão com o coração na mão. Ju, como é que você vê toda essa situação agora com relação a essa atitude do Pavinato, também as repercussões que pode ter no próprio STF, como você vê toda essa questão e como isso pode ser recebido? Você acha que pode ter algum tipo de represália ou nós ainda podemos acreditar que existe um Estado de Direito e que tudo vai caminhar adequadamente para que essa família possa ter justiça com relação ao que aconteceu com seu familiar, não é? Olha, Dani, boa tarde a todos, boa tarde, Deise também. Confesso a vocês assim que desde a entrada aqui hoje e fazendo esse acompanhamento pela manhã, eu senti um tremendo mal-estar, porque escancara os problemas judiciais do Brasil, né? Escancara os problemas de justiça. Tanto é que o Clezão é de uma família pobre, ele é pardo, né? Poderia ser considerado negro em algumas circunstâncias, e mostra que realmente a população mais pobre, parda, não tem acesso à justiça merecida nesse país. Então, simplesmente, todos esses manifestantes foram julgados na prisão, sem o devido processo legal. Entendo o sentimento dos ministros do STF e dos demais trabalhadores do Congresso ao chegarem naquela instituição, naquelas instituições e verem tudo depredado. Então eu entendo o sentimento de mal-estar que eles sentiram também, porque vocês imaginem chegar no trabalho de vocês, onde vocês trabalham todo dia, e encontrar tudo revirado, acabado, destruído. É chocante, até porque essas instituições deveriam simbolizar uma república, uma ordem democrática, uma população unida, cidadania, enfim, deveria representar as melhores coisas. E não... e foi acabada, né? E a justiça, da maneira como conduziu isso, o STF como conduziu, também não conduziu da maneira mais justa, adequadamente.
Então é um flanco. Eu acredito que agora as brigas vão se intensificar. Acho que até aqui para o próprio canal eu vejo como perigoso para o próprio canal. Não acredito que vai sair barata essa conta. Então, para aqueles que apoiam um lado, esse lado vai precisar de muito apoio. Ju, você tem total razão. Nós sabemos aqui que essa conta não vai ser barata, né? E isso pode, obviamente, ter um impacto até na existência do próprio canal. Mas a coragem que o Pavinato está tendo é algo que eu tenho certeza que todos aqueles que podem vão sim apoiar, e eu quero já aproveitar aqui para agradecer a todos vocês que estão, estou vendo que tem gente se tornando membro do canal, mas isso é muito importante. A gente vai elaborar aqui outras possibilidades também, tá? Para não depender apenas do canal do YouTube, para nos comunicarmos com vocês, porque a gente sabe do que pode acontecer, na verdade, né? Depois de tudo isso. Então, a gente aqui junto com a Mafê, nós vamos pensar já na estrutura para manter a comunicação independentemente do que fizerem aqui com o YouTube. Mas, antes de dar continuidade, vocês sabem que eu ainda vou falar para vocês o que o Pavinato vai fazer, mas antes disso, Mafê, eu quero soltar algumas falas de alguns deputados, tá? E a primeira fala aqui acho que a gente tem um trechinho do Marcel Van Hatten nessa mesma audiência que hoje estava presente o Pavinato. Solta aí pra gente, por favor. Federal, mas parece que ele conseguiu se conectar aqui. Então, vou passar a palavra agora ao deputado Marcel Van Hatten. Senhora presidente, caros colegas parlamentares, senador Girão, eu peço, presidente, se for possível, agregar também o tempo do novo, porque confesso que até nem sei exatamente tudo que vou falar, tem muita coisa anotada aqui, mas realmente há muito a se dizer. Estamos aqui ao lado da família enlutada, vai ficar enlutada para sempre por uma morte causada pelo Estado brasileiro. Jane, Kézia, Ana Luísa, o Clériston, ele não deveria estar na cadeia, Wenderson. Ele não deveria estar na prisão. E ainda que por engano tivesse sido enviado, logo deveria ter sido solto. Com 35 atendimentos médicos registrados ao menos no seu prontuário, com um laudo médico do dia 11 de janeiro atestando, como bem disse o Pavinato, que a condição de comorbidade dele grave era anterior à prisão, nada disso foi suficiente para que o regime, ora instalado no Brasil, tivesse clemência, tivesse sentimento de humanidade. Eu digo isso porque nós temos no mínimo 3 principais eixos que precisam ser levados em consideração agora para a ação daqui para frente, que é o eixo humanitário, em primeiro e primeiríssimo lugar, o eixo político e o eixo institucional. Nós precisamos resolver isso urgentemente no Brasil. Nós não podemos mais conviver com essa injustiça. E eu falo isso tendo escrito um artigo no dia 22 de fevereiro de 2023, pouco mais de um mês depois das prisões 8 de janeiro, em seguida a minha visita à Papuda, perguntando até quando toleraríamos tanta injustiça. Esse era o título da minha coluna para a Gazeta do Povo, de 22 de fevereiro. Até quando? Eu perguntava com um pouco mais de um mês. Vamos completar um ano. A covardia, a disfarçatez de quem se coloca como se estivesse acima do bem e do mal para decidir quem vai e quem não vai para a cadeia, prendendo inocentes e soltando criminosos, é algo que realmente não pode mais ser tolerado. Jamais deveríamos ter tolerado. Desde que visitei a Papuda, eu não dormi uma noite tranquila e não deixei de trabalhar um dia por essa situação, mas esta Câmara e o Senado precisariam e têm de parar as suas atividades enquanto isso não se resolver. Não há nada mais importante hoje no Brasil. Infelizmente, custou uma vida para que os deputados
assinassem a CPI do abuso de autoridade, tivéssemos, felizmente, na semana passada, a notícia de que 171 assinaturas foram atingidas. Mas as investigações precisam começar, precisam andar, e vamos precisar instalar a CPI, vamos precisar trabalhar também no Senado da República pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. É o mínimo, porque o deputado Pavinato falou aqui em cadeia, que é o que o deputado futuro Pavinato falou aqui em cadeia. Obrigado, deputado. Doutor Pavinato falou aqui em cadeia, que é o que prevê a legislação para os crimes já cometidos por Alexandre de Moraes, e o desembargador Sebastião Coelho há muito tempo tem dito isso também, mas o primeiro passo é o seu impeachment, porque ele é completamente inapto e inepto. Ele não poderia estar sentado na cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, assim como outros ministros, e digo aqui, senhor Wenderson Telles, que é secretário de Estado de Administração Penitenciária, agradeço pela presença e pela forma como sempre tem recebido a todos, querem colocar no seu colo a morte do Clériston. O Barroso disse, não é o judiciário que administra o sistema penitenciário, no mesmo momento em que dizia que dava suas sinceras condolências à família do Clesão. E depois continuou dizendo que as estatísticas demonstravam que morrem 4 presos por dia de causas naturais agravadas pelas condições carcerárias. Eles estão querendo passar para vocês a responsabilidade que é deles, de uma prisão que não deveria ter acontecido, de um preso que não foi condenado, contra o qual, aliás, o Estado não apenas não produziu provas, mas por meio da Procuradoria-Geral da República pediu sua soltura, que ficou sobre a mesa de Alexandre de Moraes por mais de 2 meses, quase 3, até que ele viesse a óbito, e estão colocando, ou querendo colocar a culpa sobre Vossa Senhoria, ou sobre qualquer outro ator, mas não sobre si mesmos. Na verdade, o que está acontecendo no Brasil é que tipificaram um novo crime, deputada Bia Kicis, que é o crime de bolsonarismo. Que, obviamente, não é para pegar só, deputado Nicolas, aqueles que defendem o Bolsonaro com unhas e dentes e que têm o direito de fazê-lo, assim como defendem com unhas e dentes, por exemplo, Lula ou outros líderes. As pessoas têm direito à liberdade de expressão e de opinião política. Não! O objetivo não é pegar os bolsonaristas tão somente, é colocar toda a direita e toda possível oposição no cárcere, torturá-la. O paredão cubano, a guilhotina francesa, todos de regimes totalitários que perseguiram seus opositores, não foram fábulas, aliás, não são fábulas, porque o paredão até hoje existe. São realidades. O ministro Flávio Dino, indicado para o Supremo Tribunal Federal, disse com toda tranquilidade para um canal My News no dia 17 de junho que a coisa mais difícil na sua carreira toda até aquele momento tinha sido combater o quê? O bolsonarismo. Eu vou ler aqui, presidente, se me permite, ele disse o seguinte: fui juiz, julguei traficante de drogas, julguei assaltante de banco, julguei, era juiz criminal, fui deputado federal, fui governador chefiando as polícias estaduais, enfrentando situações difíceis no sistema penitenciário, no enfrento à criminalidade de um modo geral, sou ministro da Justiça. Nada é mais perigoso por conta da violência dessa gente, diz ele em relação aos bolsonaristas. Violência que você vê dentro do olhar. Eu estou no avião comercial, no restaurante, no cinema, a violência começa no olhar e eu já sei para onde ela vai evoluir. Agressão verbal ou ameaça ou não sei o quê. Isso é um absurdo, desumanizando as pessoas por uma opinião política. Agora, não é algo surpreendente vindo de um comunista, socialista hoje no PSB, mas que sempre disse que admira o comunismo, que é o regime totalitário, assim como o nazismo e o fascismo, que eliminou milhões de opositores na história mundial. E é isso que eles querem, é isso que precisa ficar claro. Caros debatedores, nós não estamos vivendo numa situação de normalidade democrática.
Primeira questão humanitária, e é preciso que os humanistas na esquerda, aqueles que defendem direitos humanos, não da boca para fora, eu sei que há, se levantem contra isso, para que aqueles que ainda estão sofrendo não tenham o mesmo destino triste que teve o Clériston. O segundo, uma questão política. Ou a gente admite que existe direita no Brasil, e não só bolsonarismo, que existem pessoas conservadoras, liberais, que acabou a hegemonia de esquerda, que até o início dos anos 2000 era completamente consolidada, e agora já não é mais. Ou se admite o pluralismo político nesse país, ou não resolveremos essa questão. E, finalmente, institucional, Estado de Direito, separação de poderes, abuso de autoridade tem de ser investigados, impeachment de ministro supremo tem de acontecer. O Senado, senador Girão, e Vossa Excelência não é o exemplo do que eu vou dizer, não pode continuar covarde e omisso. O senador Rodrigo Pacheco precisa abrir os processos de impeachment para que não seja ele também responsabilizado junto com os demais senadores por essa situação que nós vivemos hoje no nosso Brasil. Precisamos acordar para esta realidade, porque estão sendo tratados como criminosos todos os brasileiros que têm opinião diversa do establishment, da esquerda que está hoje no poder, que foi capaz de obter a libertação de um bandido condenado em 3 instâncias para vencer as eleições, com toda a ajuda do Tribunal Eleitoral possível, censurando, bloqueando contas bancárias, caçando opositores. Foi preciso tudo isso, será, para que o Brasil acordasse? Espero que sim, presidente Bia Kicis, apesar de ser muito lamentável ter de dizer isso, porque não deveria ser necessário isso. Mas, felizmente, para concluir, além das assinaturas da CPI, além da coleta que nós estamos fazendo de assinaturas para o impeachment do Alexandre de Moraes ser protocolado no Senado e ser aberto, nós teremos novamente povo na rua no próximo dia 10, no domingo. Eu estarei nas ruas, se possível for, de manhã em Brasília e de tarde em Porto Alegre. Estou fazendo o possível para estar com vocês, com a família do Clesão e com todos os brasilienses que forem às ruas aqui no domingo de manhã, pegar um voo com conexão, que é o único que tinha, para estar no fim do dia ainda em Porto Alegre, na manifestação no Parcão. Mas quero estar nos 2 momentos e, se pudesse estar em todas as capitais, estaria. Espero que todos os parlamentares que possam participem desse movimento cívico. Precisamos voltar às ruas e demonstrar que o Brasil de verdade é pacífico, é democrático, é humanista, quer o pluralismo e não tolera mais a ditadura que se instalou hoje no nosso país. Muito obrigado, senhora presidente. Olá, pessoal. Bom, nós acabamos de ouvir um trecho da fala do deputado Marcel Van Hatten. A gente estava aqui comentando, não é, a situação, como ela é uma situação difícil. Eu quero até chamar a atenção de vocês. Não é? Atenção, quais são os canais que estão transmitindo, estão falando sobre isso? Nós estamos agora vivendo em um momento extremamente importante, que pode ter sim repercussão com relação ao Alexandre de Moraes. Portanto, percebam quais são os canais que estão dando a efetiva visibilidade para isso, não é? E, aliás, nós contamos com o auxílio de vocês. Não é? Chamem amigos, chamem outras pessoas em outro chat, venha para o canal do Pavinato, venha para o canal, porque aqui é o que vocês vão ter notícia a cada minuto sobre o que está acontecendo em Brasília. E eu vou dizer para vocês, pode sim ter repercussões concretas. Eu vou chamar aqui, Deise, você que é do Rio Grande do Sul, conhece bem os parlamentares de lá. O Marcel Van Hatten, ele acabou de ter uma fala bastante forte, não é? E mais o interessante é que ele falou o seguinte, ele deu o exemplo de um deputado que chegou a falar, que um dos maiores desafios dele é acabar com o bolsonarismo, mas ele também fala, ora, aqueles que defendem o Bolsonaro têm o direito disso, assim como aqueles que defendem o Lula também têm este direito, afinal isso é democracia, posso não concordar. Mas como é que você vê essa fala do Marcel Van Hatten, esse apoio também que ele está dando
atitudes concretas com relação ao próprio Alexandre de Moraes, né, e a repercussão e a sua participação, obviamente, dentro do que aconteceu com o Clezão. O Van Hatten, ele é um parlamentar com um grande fenômeno de votos, né? Ele é um parlamentar toda vez que ele se candidata, ele vai muito bem. Eu acho que no meio dessa história toda ele acaba chamando a atenção para uma coisa que a gente já vem falando há algum tempo aqui no Brasil, que é o protagonismo do STF entre os três poderes, né? A gente deveria ter um equilíbrio e o que a gente está vendo é um protagonismo. Isso vem, eu não sei, a Ju pode me ajudar aqui também, mas isso vem muito desde o governo passado, né? Já veio de antes com a história da Lava Jato, mas ganhou uma repercussão muito maior desde o governo passado, né, Ju? E aí o STF, em vez de simplesmente falar nos autos dos processos, como fazia, por exemplo, a Rosa Weber, né, começou a falar para a imprensa, começou a querer aparecer e acho que acabou extrapolando os seus poderes, né? E aí quando tu extrapola, vem uma conta contra também, né? E é o que a gente está vendo agora. Acho que eu concordo muito com a Ju quando ela fala que o 8 de janeiro ele foi um ataque à democracia, foi um ataque aos três poderes, um dos piores ataques. A gente tem que lembrar que em 2006 o MST invadiu a Câmara dos Deputados, né? Quebrou toda a Câmara, mas um ataque como o 8 de janeiro a gente ainda não tinha visto. Mas aí tem alguns pontos também, né? Que entra, de novo, né, a gente estava falando sobre isso hoje de manhã, um pouco da ineficiência do Congresso. Teve uma CPI, cadê os resultados dessa CPI? Fizeram um relatório de uma página, acho que foi. Então, também há uma inapropriação do Congresso, uma má vontade, aquilo que a gente sempre falava, assim, parece que é mais uma tentativa de recortar trechos das participações para colocar em rede social do que trabalhar, porque teve uma CPI, dava para ser feito um monte de coisa, dava para ter sido questionado um monte de coisa, e todas as vezes que eles tiveram oportunidades, e a gente falou várias vezes sobre isso, todas as vezes que os parlamentares tiveram oportunidades, eles se perderam. Então, assim, tá tudo errado, tem que haver um reequilíbrio entre os poderes. E teve muita barganha também dentro dessa CPI, não é? O próprio Lula ali com as próprias emendas parlamentares, não é, troca de cargos. Então teve todo esse jogo de poder dentro da própria CPI, que na verdade nunca teve a preocupação efetiva de tentar resgatar exatamente o que aconteceu e, obviamente, fazer a justiça tal qual deve ser feita, não é verdade? Porque o que eu vejo, Deise, é o seguinte, bom, nós sabemos que ocorreram atos de vandalismo. Isso é fato, não é? Mas essas pessoas, não é, que lá estiveram, que cometeram o crime, precisam pagar pelo crime que cometeram. No entanto, o que nós tivemos? Essas pessoas já sendo julgadas no STF e não tendo mais, isso que eu sempre falava para o Pavinato, para quem essas pessoas vão recorrer? Porque já está na última instância. Não é? Ao contrário, lá nos Estados Unidos, que tem um outro sistema jurídico que o nosso, que lá a Suprema Corte realmente fica restrita às questões constitucionais, o que faz todo sentido, não é? Não sei se para vocês sim, mas para mim faz todo sentido. A Suprema Corte está ali restrita às questões constitucionais. Justamente lá que teve uma invasão, não é, que teve morte também dentro do Capitólio, assim, foi horroroso, aquelas pessoas, elas tiveram todo o direito à ampla defesa, não é, e não foram lá para o Supremo para serem julgadas no Supremo, não. E enquanto isso, os nossos ministros do STF aqui no Brasil, eles estavam orgulhosos, fazendo viagens internacionais, falando, não é, sobre como o STF conseguiu conter, conseguiu proteger a democracia. E nós sabemos que não tinha nada com relação à proteção da democracia. Nós vemos que sim, o STF veio trazendo cada vez mais excessos dentro das suas atribuições, não é? Mas parece que realmente chegou ao limite do aceitável. E o limite do aceitável que eu digo é para toda a sociedade como um todo, né? Recentemente até saiu uma pesquisa, não é, que as pessoas aqui no Brasil, a maioria delas já tem medo de falar, medo de expor a sua opinião, justamente por conta do medo de represálias, do medo de acontecer alguma coisa e simplesmente, claro, não é, porque cada um aqui tem a sua família,
não é? Precisa sustentar a sua família, alguns têm filhos, alguns têm marido, enfim, cada um tem uma estrutura familiar. Então, é óbvio que a gente entende dessas pessoas terem medo, mas hoje nós temos o Pavinato lá em Brasília, e aliás, a gente vai trazer para vocês também a fala do Sebastião, do desembargador, não é? Sebastião, que ele esteve lá hoje também, aliás, ele teve alguns trechos do próprio Pavinato, que ele falou sobre a fala e sobre o processo que o Pavinato está abrindo lá. Não se esqueçam, por favor, compartilhar essa live, deem um like, que nós vamos falar quais são os próximos passos que o Pavinato vai dar com relação a isso. Ju, eu vou soltar, você quer falar antes do Sebastião ou trago você? Não, então solta o Sebastião, aí eu... não, pode soltar o Sebastião. Aí eu já volto provavelmente, beleza. Vai ter até mais coisa para falar. Mafê, solta aqui o desembargador e aí eu já volto aqui com a Ju para comentar. Dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Vou ler aqui o professor Pavinato. Me permita que está falando com o Pavinato para ele escutar isso daqui. Professor, não precisa, mas eu vou ler. Artigo 13 do Código Penal Brasileiro. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. E continua. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Isso está no Código Penal desde o ano de 1940. Portanto, Alexandre de Moraes, ele é responsável pela morte de Crezão por ação. Não fez a revisão aqui, que teria que ter feito a cada 90 dias. É responsável por omissão, porque a sua omissão foi a causa direta da morte do Crezão. Não me venha Barroso aqui dizer, olha, foi morte natural. Morte natural é uma jovem aqui, que é um jovem que não tem nada e teve um mal súbito e morreu. Quem tem comorbidade tem que ser tratado, e quem não permite que seja tratado é responsável pela morte. Portanto, Alexandre de Moraes é responsável pela morte de Crezão. E eu concluo dizendo, brasileiros, liderança, agronegócio, senhores do agronegócio, vocês estão esperando o quê? Imprensa, vocês estão esperando o quê? Sindicalistas do bem, estão esperando o quê? Caminhoneiros, estão esperando o quê? Olha a audácia de Rodrigo Pacheco. Marcou a sabatina no dia 13. Isso quer dizer alguma coisa? São símbolos. Minha proposta é, se eu fosse líder de qualquer categoria, dias 11, 12 e 13 de dezembro, nós paramos esse país. Ninguém trabalha. Nós paramos para mostrar ao Senado que eles não podem cometer essa barbaridade de permitir que um comunista vá para a Suprema Corte desse país. Contem todos vocês. Voltamos aqui, vocês acabaram de assistir a fala do desembargador Sebastião. Vou aqui chamar a Juliana para ela fazer o seu comentário, Ju. Olha, eu ia dizer o seguinte, né? Até acho que foi mais adequado escutar o desembargador Sebastião Coelho falando, para complementar o que eu já diria antes. O Sebastião, ele foca no Alexandre de Moraes. Então, é a questão do STF, mas não é a questão do STF. A questão está se voltando exclusivamente para um ministro só, que é o Alexandre de Moraes. E é uma situação praticamente bizarra essa. Eu vou explicar por quê. Quando Alexandre de Moraes ingressa para o STF, ele passa a ser detestado pela esquerda. Vocês lembram disso? Ele era odiado pela esquerda. Ele foi indicação do Temer. Indicação do Temer. A esquerda não gostava dele de jeito nenhum. Depois, com a atuação em diversas causas, enfim, ele foi se tornando mais palatável, vamos dizer assim. Deixa eu só te interromper, mas aí contribuindo também. E também ele acabou se tornando mais palatável para a esquerda muito depois desse antagonismo com o Bolsonaro, né, Ju? Sim, então, é onde eu ia comentar isso mesmo. Começa a criar esse antagonismo com o Bolsonaro
quando fica a cargo do Alexandre de Moraes o caso das fake news. Isso. Então, ali começa a tensão, e essa tensão, ela vai aumentando. Então, assim, a violência, ela vai ter uma gradação cada vez maior. Se a gente chegou a esse ponto de ter um colega que é o proprietário, inclusive, deste canal, fazendo a fala que fez, em nome também de milhões de brasileiros que compartilham o que o Pavinato pensa, fazendo frente a um ministro do STF com o poder que o Alexandre de Moraes tem, onde é que isso vai parar? Na verdade, se nós estivéssemos num país justo, Alexandre de Moraes, Pavinato, outros ministros estariam muito mais alinhados, pensando em conjunto sobre a justiça e o bem da população. Exato. Isso não está acontecendo. E como não está acontecendo, eu tenho um grande temor mesmo de imaginar onde é que isso vai parar. O que o Alexandre de Moraes vai fazer em relação ao Pavinato? Porque o Pavinato está se manifestando também enquanto um cidadão. Então, ele está fazendo frente a um outro poder. Então, só essa tua indagação, Ju, já mostra que nós já ultrapassamos o limite do tolerável. Não, tudo. O limite de tudo foi ultrapassado também. Até eu sempre acreditei que a direita jamais deveria se associar a extremistas, conforme se associou. Assim como a esquerda também não acredito que deva se associar a extremistas, né? Personalidades de comportamento extremista. Tanto é que essa invasão do dia 8, ela teve uma inspiração lá na invasão do Capitólio, né? Com extremistas do Trump. Então, a coisa está muito feia e eu não vejo de maneira alguma da parte do governo, aí sim, aí vamos chegar lá no governo, tentativas de intervir para apaziguar esse sentimento da população. Né? A própria ideia, voltando lá, a própria ideia de frente ampla seria uma reunião de diversas cabeças, de diversos pensamentos para apaziguar ânimos também dentro da própria esquerda. Então, você tem diversas personalidades, né, diversas cabeças pensantes dentro de um governo e ninguém se manifesta para apaziguar uma situação desse tipo. Porque o inimigo é o que nos une, né, Ju? Não, é assustador. É assustador, mas assustador. É o que acontece. O presidente não se manifesta para apaziguar, ministros não se manifestam para apaziguar. Mas eles querem, não querem. Então, ninguém quer, né? Ninguém quer. Aliás, eles estão apoiando, sim, e estão achando ótimo o que o ministro Alexandre de Moraes faz. Mas estão achando ótimo, não é? Todas essas, na verdade, a forma como o Alexandre de Moraes vem extrapolando as suas funções. Infelizmente, essa é a realidade. Não, mas a esquerda também tem conhecimento de que se fosse ela na Berlinda, nesse sentido, ela se prejudicaria, porque a questão da judicialização da política já é discutida desde a Lava Jato. Tanto é que o Pavinato fala isso nesse depoimento, que ele foi contra as prisões preventivas durante a Lava Jato. O que eu entendo que traz mais integridade ainda para o depoimento do Pavinato. Mas eu só quero fazer porque contra a Lava Jato ele não é, mas o método é criticável. Né? Então, poderia ser a esquerda nessa posição também. Esse é o fato, entendeu? Do que está passando à direita agora. A esquerda já passou também. Uma justiça foi injustiçada, como a direita está sendo injustiçada em muitos aspectos, é onde eu quero chegar. E isso é o problema o quê, então? De justiça, de fato. Eu não vejo hoje só como um problema de justiça, não é? Mas eu vejo uma politização de tudo isso. Né? E uma politização, e vejo, eu não sei, por exemplo, se existe efetivamente um plano por trás disso tudo que envolva, não vou nem dar continuidade a esse raciocínio, mas, de fato, nós vemos uma politização do STF, isso é um fato, não é? Que, por um acaso, está alinhado aos interesses do atual governo. Ju, a Frente Ampla
ela está morta, calada, não é? Simplesmente ela não se manifesta. Por quê? Porque ela está ali no seu quinhãozinho de poder. Ela está simplesmente se contentando com o quinhão de poder que deram ali para a frente ampla, para que ela fique ali calada, sem se manifestar. Né? Nem com relação aos direitos humanos falaram absolutamente nada, porque parece que para você resguardar direitos humanos é só se você for de esquerda, porque se for de direita não tem problema, não é? Eles merecem tudo que for de ruim. E não, direitos humanos, é isso que eu sempre falo, não é uma questão da esquerda. Direitos humanos é uma pauta da humanidade. E é isso que nós precisamos resgatar. Daisy, você estava querendo falar eu acho que tem as pessoas ficam brabas quando eu falo isso, assim, mas eu acho que tem um sentimento de ódio e de rejeição que vem dos dois lados, né? Que eu acho que era o que a Ju estava tentando falar. O que a gente viu ontem lá na comissão com o Silvio Almeida, né? Aquele deputado da Federal, lá, o parlamentar da Federal, lá completamente enlouquecido, xingando, ameaçando e falando coisas sem provar, né? Então existe sim um ódio fomentado da esquerda, mas existe um descontrole da direita. O Pavinato fala isso. A direita ela só vai conseguir reagir quando sair da frente dos quartéis e for para frente das livrarias. Eu acho isso sensacional. Então assim, tá um caos generalizado e tá todo mundo fomentando o inimigo. E é mais ou menos assim, só para ampliar o debate, mas é mais ou menos o que está acontecendo ali com o Maduro e a Guiana. O que está acontecendo? O Maduro está enfraquecido politicamente, enfraquecido externamente. O que ele faz? Ele cria um inimigo fraco, que é a Guiana, e vamos bater. Então, aqui o que aconteceu? O Lula ganhou a eleição por 2 milhões de votos. Eu preciso de um inimigo agora para unir as pessoas em torno de mim. A frente ampla, ela não funcionou como deveria funcionar, então vamos criar um inimigo. É o modus operandi da direita, da esquerda, só que quem acaba pagando o pato é todo mundo. Agora quem pagou foi esse moço aí. Exatamente. Não, é assustador. É assustador. Não, é assustador que, sendo Lula uma liderança popular que tanto falou em governo de paz e amor, amor, a esquerda fala de amor. Qual amor, meu Deus? Exato. O que isso tá, o que esse discurso reverbera na prática? É só Nada. narrativa, né? Narrativa em cima de narrativa. E esse é um momento, né, até para a gente falar que só aqui no canal do Pavinato nós estamos falando a respeito deste assunto. Né? Eu desafio vocês a procurarem quais são os outros canais que estão tratando deste assunto que é seríssimo. Aliás, vou até ler alguns comentários aqui. Marcos Martins. Aquela rádio, entre aspas, está caladinha. Esther Tirabassi, desculpa se eu não estiver pronunciando seu nome corretamente, ela falou o seguinte: ninguém está falando, somente canais independentes estão falando do dia de hoje. Exatamente, apenas canais independentes. Portanto, chamem todos aqueles que vocês conhecem, em outros canais também que vocês estão seguindo, peçam para disseminar essas informações, porque o que o Pavinato está fazendo no dia de hoje, com certeza vai mudar toda a história do que nós viemos acompanhando até este exato momento. Eu concordo absolutamente, concordo. Desculpa te cortar, por favor, mas pode intervir, porque realmente, eu estava comentando aqui com as minhas amigas, quando o Sebastião estava falando um pouco antes, o desembargador, de que até amanhã, durante a manhã, quando vi os vídeos, eu não tinha noção da dimensão que a coisa tomou até chegar aqui hoje às 14h. E prevejo que haverá problemas muito maiores no futuro. Eu estou realmente assustada, eu estou preocupada. Não apenas com o Pavinato, não, é uma preocupação geral em relação aos comunicadores, em relação à própria imprensa. Estou curiosa para saber como é que a imprensa tradicional vai tratar esse assunto no futuro. Porque agora o Pavinato, acredito que ele não vai parar no meio do caminho. Não vai. Ele vai prosseguir. Ele está com essa família, ele não vai abandonar. E eu vou te dizer uma coisa, viu, Ju? Eu tinha uma outra visão do Pavinato, não é? Porque a gente fazia lá os programas, entrava e saía, né? A gente não tinha
tanto convívio assim. Mas agora convivendo mais, especialmente aqui com a equipe, Mafê, e sabendo mais histórias, eu fico, poxa, ninguém sabia de tudo isso, ninguém sabe de tudo que o Pavinato já fez, gente. Isso não é uma questão de querer aparecer, não, porque ele já fez muita coisa e ninguém sabe, nunca foi divulgado. É que agora a luta é muito maior, é muito gigante. Por isso que nós precisamos muito, de verdade, do apoio de cada um de vocês. Não é? Eu sei que tem muita gente orando aqui pelo Pavinato, por todos nós, então eu agradeço todas as orações, isso também nos fortalece muito. Todos vocês que estão entrando como membros do canal, gente, isso é extremamente importante para a gente conseguir manter e expandir. Eu sei que logo nós vamos ter novidades aqui dentro do canal para mostrar para vocês, e é uma novidade de muito peso e nós vamos precisar de vocês todos conosco. Nós temos super chat aqui também, né? Todos vocês que estão enviando super chat, enviando Pix, né? Aliás, temos aqui o Pix, que é o pavinato, com 2 T's, @outlook.com, vai colocar aqui, já está aqui na tela, não é? pavinato@outlook.com. Lembro para vocês que eu e o Suano vamos estar na semana que vem em Brasília para sabatinar, tá? Os senadores e os deputados. Então, não se esqueçam disso, para apoiar que a gente possa ir a Brasília e pressionar também, que ainda tem outra questão, né? Contra a nomeação de Flávio Dino ao STF. Então, por um lado, nós temos o Pavinato lá em Brasília. Agora, neste momento, revela agora o que o Pavinato vai fazer, Mafê? Pode revelar? Então, vamos lá, gente. Vou pedir para vocês, coloquem nas redes sociais de vocês, eu apoio o Pavinato. Não é uma questão de apoiar uma pessoa, apoiar um canal, não. Nós estamos aqui apoiando o restabelecimento do Estado Democrático de Direito no nosso país. Então, cada um de vocês que estão apoiando é extremamente importante. Vocês sabem disso e nós vamos fazer uma corrente forte para conseguir manter isso tudo no ar. O Pavinato, ele vai pedir... Vamos criar um suspense aí. Posso só, então, responder um superchat antes da gente criar o suspense? Pode. O Giovanni Torres falou no superchat que... ele falou, Deise, a gente sabe que você ajudou a orientar, a fazer e orientar o livro do Negão. Não precisa dizer tudo do livro, mas uma pergunta, se ele for sair, vale a pena comprar? Giovanni, eu fiz toda a revisão do livro do Negão, a gente sentou para conversar desde o primeiro dia lá, e a gente ia conversando sobre os personagens e tal, e aí a gente combinou que todo domingo ele me mandava um capítulo e eu revisava. E assim, o Negão tem uma coisa que eu sempre falei que eu gostaria de ter, que é uma veia literária, né? Os meus livros, eles são muito duros, muito científicos, e o Negão, ele consegue desenvolver um personagem muito diferente do outro, e com um modo de pensar muito diferente. Então, às vezes, tu tá lendo lá o texto dele, ele nem coloca quem é o personagem que tá pensando ou que tá falando aquilo, mas tu já sabe quem é pelo jeito do Negão escrever, assim. Então, para mim foi um prazer. Teve um domingo que o Negão não me mandou um capítulo e eu fiquei, pô, e aí? Eu quero saber o que aconteceu, eu quero saber o que aconteceu. Série, né? Eu falei, pô, Negão, aí não, né? Você falou que todo domingo ia me mandar, me manda todo domingo. E vale super a pena. O Negão tem uma visão muito diferente. Os personagens são muito legais, assim, super vale a pena, Giovanni. Vai atrás, segue o Negão nas redes sociais, porque ele é inteligentíssimo. O Negão tem uma finesse, uma expertise para entender as coisas que é muito legal. Gosto muito de ouvir ele. E o livro tá demais. Mas vamos lá, né? É isso. Eu tô vendo alguns comentários aqui no chat. Gente, se vocês estão falando que a Ju e a Deise estão em cima do muro, é que vocês não entenderam absolutamente nada do que foi dito aqui. Então, vocês façam o seguinte, assistam o programa inteiro de novo, não é para conseguir entender tudo que foi dito aqui, porque não é possível, não é que ninguém entendeu tudo o que está acontecendo. Posso falar uma coisa, Dani? Assim, Pode. eu não costumo responder esse tipo de coisa, aliás, eu vejo com muito bom humor. E eu falei esses dias aqui no programa, uma das perguntas que mais fazem no Google é se eu sou de direita ou de esquerda. Eu sou cientista política, e eu não tenho político de estimação. Tem pessoas que eu admiro, pessoas que eu não admiro. Se alguém fizer um bom trabalho e eu não gosto da pessoa, como já aconteceu, eu vou elogiar.
porque esse é o meu papel, né? A Ju e eu, a gente sempre fala assim, eu não fiz mestrado, doutorado para ter político de estimação. Então, assim, adoro o Pavinato, sou fã do Pavinato, todo lado do Pavinato, mas assim, vocês não me peçam para ter político de estimação. Eu sempre vou tentar ser o mais racional e fria possível, porque eu fiquei 15 anos na academia aprendendo a ser assim. Então, eu espero que tudo que eu estudei, toda a história que eu trago aqui, que às vezes as pessoas falam, lá vem ela com capitanias hereditárias. Mas tudo isso é para a gente entender o que está acontecendo, né? A gente não é nada sem história. Então, eu espero que as pessoas gostem disso. Eu tenho essa minha veia, a Ju tem uma veia diferente, a Dani tem outra, e a gente tem personalidades muito diferentes. É por isso que a gente está aqui. Mas eu não tenho político de estimação, nunca tive. Então, aproveitando para contar como é que surgiu o Politiqueens, que a Dani veio comentando que a gente não sabe das coisas que o Pavinato faz. O Politiqueens, eu acho que eu posso dizer que era uma ideia que eu tinha, inspirado no Saia Justas, há uns 2 anos. Jamais foi conseguir implementar e ter parceiras de trabalho para realizar essa atividade. Por uma circunstância do destino, passei a ser comentarista da Jovem Pan no início deste ano, quando conheci a Deise. Aliás, a Deise eu já conhecia, voltei a me encontrar com a Deise, conheci a Dani, Carol Curimbaba, que vocês também devem lembrar. E em poucas conversas, nós nos identificamos de uma maneira tão positiva, justamente por essas diferenças, só que a gente não sabia como realizar esse programa, porque ele evoluiu muito mais. A Dani deu milhares de ideias e eu acho que foi quando começou a sair do papel. Foi a Dani que foi. E a Carol ficava lá, quando que isso vai acontecer? Quando vai acontecer e tal. E aí, gente, a única pessoa que não virou as costas para nós foi o Pavinato. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E o Pavinato sempre falou, né? Olha, vocês falem o que vocês acreditam, o que vocês pensam. Por exemplo, as gurias sabem aqui, vocês já me viram, né? Às vezes as pessoas vão ali no meu Instagram falar disso. Eu frequento canais de esquerda, mas canais de esquerda que me propiciam o debate, sabe? Que tem uma ampla conversa. E eu não vou fugir disso, porque eu reitero aquilo que eu falei no meu mestrado, na minha tese. Democracia só se constrói através do dissenso, gente. E que bom que o Pavinato aceitou a gente aqui. Eu falei esses dias para uns amigos meus, assim, porque os meus amigos falavam, vocês são tão diferentes. Eu falei, nós somos muito diferentes e a gente se respeita na mesma proporção. E é por isso que dá certo. É verdade, é verdade. Né? E eu adoro isso, sinceramente, meninas. E é interessante, não é? Porque o Pavinato nunca colocou nenhum tipo de condição. Tal pessoa não vai entrar, ou isso, ou aquilo, eu quero que esteja de tal forma. Não, ele abriu, tal qual vocês veem que ele está defendendo hoje lá em Brasília, é o que ele faz por trás das câmeras também. E deixa eu falar uma coisa para vocês que eu nunca falei, assim, mas nessas idas a redações e a jornais de esquerda, eu encontro muito jornalista de esquerda que pergunta, como é que tá o Pavinato? Eu adoro o Pavinato. Por causa desse amplo debate, porque sabem como é o Pavinato. Mas várias vezes, tá legal lá no Pavinato, ter falado com ele, manda um abraço para ele, assim, canais de esquerda. Então, assim, o ódio é fomentado por uma parcela ali que, infelizmente, está presa nesse debate tacanho. E esse ódio só serve para alimentar uma determinada elite. Exatamente. Só. Exatamente. Quanto mais, assim, o ódio... que eventualmente alguém possa ter aqui na internet, que vocês também percebem de outras pessoas na internet, só serve para isso, para fazer com que o bolso de alguém esteja cresça, né? Só isso. E eu vou dar mais uma notícia aqui, vou dar continuidade, que a gente fez aí o suspense, né? Agora já quase esquecendo aqui já da pauta do Pavinato, não é que eu vou falar aqui para vocês. Para além do Pavinato, hoje ser o representante, não é, da família do Clezão, pedindo ali quase 31 anos de prisão para o Alexandre de Moraes. Aliás, Mafê, quando o Pavinato der o ok, você fala, porque a gente coloca nas redes aqui do Politiqueens a peça, não é, que o Pavinato escreveu, que está sensacional. Vocês precisam ler, tá? Imagino. É incrível. Então, já convido vocês a curtir o Politiqueens lá no Instagram, por favor.
e no Twitter também, porque é lá que nós vamos publicar para vocês, assim que o Pavinato der o ok, tá? A peça, tá aqui, isso, já tá aqui na tela, Politiquins. Tanto no Instagram é assim e no Twitter também, em todos os lugares vocês podem nos seguir, tá bom? Por quê? O Pavinato, ele também vai pedir o impeachment do Alexandre de Moraes. Não é só essa questão da prisão, mas ele vai solicitar também o impeachment do Alexandre de Moraes. Não é? Aí eu já vou trazer, Daisy. Não parou por ali. Nossa, mãe Dani, não uma parou borboleta por no ali. estômago Você aqui. vê? É uma atrás da outra. Daqui a pouco a Mafê já solta outra notícia aqui, porque é uma bomba atrás da outra e vocês só estão acompanhando aqui no Politiquins. Cobrem também os canais que vocês seguem, cobrem para que eles coloquem as informações. Nós precisamos de toda a força, de todo o auxílio e que os canais sim cubram o que está acontecendo, porque vocês não podem, as pessoas não podem ficar numa situação em que a informação não chega para ela, né? E nós precisamos que mais pessoas passem a acreditar que é possível uma mudança. Daisy, como você vê essa questão agora do pedido de impeachment do Alexandre de Moraes? Nossa, Dani, olha, eu não consigo nem pensar numa palavra que não seja coragem, né? Porque, de novo, assim, a gente tem, hoje os poderes, eles não estão claramente estabelecidos como deveriam ser, né? A gente sempre fala daquela lei de pesos e contrapesos, onde um poder deve vigiar o outro, mas nunca se sobressair. A gente sabe que tem acontecido aqui no Brasil, do STF tá com um poder muito maior. A gente poderia entrar, assim, todas as vezes que eu ouço assim o nosso debate, que eu vejo vocês conversando, eu fico pensando na questão do Congresso. O que o Congresso está fazendo? Tá olhando as emendas, né? Tá olhando as emendas parlamentares. Mas eu acredito que esse pedido do Pavinato, do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, vai mexer um pouco aí, ou muito, com os bastidores do poder e com as estruturas, né? Eu acho que a gente ainda vai falar muito disso, porque as consequências elas virão, Sim. né? Eu acho que a gente está também, assim, assustadas, nós estamos assim, assustadas, porque, olha, não dá para mostrar aqui para vocês, mas hoje a pauta era completamente outra. Nossa, a gente ia falar sobre outros assuntos, viria um especialista aqui sobre cidade inteligente. Íamos para falar de educação. Pois é. Caiu a pauta, gente. Caiu justamente para a totalmente. gente poder trazer as informações para vocês. Não é? Porque nós vimos, poxa, onde estão os canais noticiando isso? Ju, eu quero aproveitar antes de eu chamar mais um trechinho que é importante, então fiquem aqui, tá? Que é fala do Pavinato, é isso mesmo, não é? Fala do Pavinato. Vou perguntar aqui, Ju, como você vê essa questão do impeachment? Porque muito se fala, é mais um impeachment, só que nós já estamos vendo essa movimentação forte nessa audiência pública que acabou de ter o Pavinato, vários deputados falando, o desembargador Sebastião também ali fazendo força, agora o Pavinato entrando também, se eu não me engano ele foi, ou já está a caminho lá da PGR, então está tomando corpo, não é, toda essa movimentação. Como você vê, além de tudo, essa questão do impeachment? Olha, é muito interessante, porque primeiramente eu jamais imaginei que um impeachment contra um ministro do STF fosse de fato ser protocolado. Nunca achei que isso pudesse acontecer. Para mim, também fazia parte da narrativa. Surpreende que tenha sido o Pavinato a fazer isso. Também, para mim, é uma surpresa. Agora, eu não sei como é que ocorre o rito de pedido de impeachment para um ministro do STF. Vocês sabem? Eu não é o sei mesmo também. rito? Olha só, o vai próprio pra Pavinato Câmara. vai te responder agora, viu, Ju? Vai. Mafê, Então solta vem. o vídeo aí. É só 30 Um minutinho, segundos. para que possam Menos encerrar que as suas isso, considerações. deputada. Pois não. É só um combinado. Senador Girão, né, de acordo com o artigo 41 da lei A de gente tá votando? impeachment, amanhã eu vou apresentar a mesa diretora. Hoje já foi protocolado um pedido junto à PGR, que a PGR pode denunciar crimes comuns do ministro Alexandre, pela prática de 3 crimes em concurso formal, que podem apená-lo de 10 a 31 anos de prisão.
da Deise e da Ju também. Eu tô olhando pra Ju. Eu de sair presa daqui de hoje. Deus do céu, será que eu volto pra casa hoje? Ainda bem que tu perguntou pra Ju. Fala, Ju, eu adoro te ouvir, Ju. Não, então, Desculpa, a gente tá indo de nervoso, gente. Eu falo assim, gente, então, uma surpresa atrás da outra, assim. Só te interromper aqui, mas a gente veio aqui para falar de educação. O Brasil estava lá na matemática. Olha, gente, era uma outra coisa, mas tudo bem, faz parte, né? Faz parte. Isso também mostra, eu acho que a nossa capacidade de estarmos à frente noticiando algo que Peraí, ninguém acho que tá noticiou sem ainda. som, gente. Só um minutinho. Tá sem som, calma aí. Nós estamos sem som? É. Voltou? Voltou. Voltamos. Gente, a gente estava comentando aqui que a gente começou a rir. Aqui é rindo de nervoso, né? A gente tá Pois é. rindo de nervoso porque ninguém sabe se vai sair, se consegue sair hoje desse estúdio sem ser preso, né? Pois é, e a Deise lembrou também, novamente, aqui que nós viemos aqui tratar de educação hoje. Falar de cidades matemática, inteligentes. cidades inteligentes. Era outro assunto. Só que, de fato, a grande imprensa não noticiou o que precisava ser noticiado, que é uma ação como essa, que tem uma relevância muito grande. Então, eu não... O pessoal tá falando aqui, Ju, que não conseguiu escutar o Pavinato. Não. Né? A gente vai Vai passar pôr. de novo em breve, viu, gente? E também ainda tem um outro trecho, porque não foi nesse trecho que ele respondeu o rito, qual que é mas o foi uma rito? fala forte. Não é? Pode continuar, Ju. Então, o rito, né? Se for passar pelo Congresso, então quem tem que abrir o impeachment Mas é o passa Arthur pela Lira. PGR, né? Pelo que o Pavinato falou, vai para a Eu não- PGR primeiro. A PGR agora onde vai o Gonê, Eu não né? Então, tem Eu uma, não faço a menor ideia. tem uma interina agora, né? E aí ele vai, em breve, assumir o cargo. Teste de fogo. Mas tem alguém nesse cargo Ah, é interinamente. verdade, teve um novo procurador. Tem um Boné. nome. Exatamente. Que é um cara considerado alguém racional, né? O Gonê já testemunhou, já deu autos favoráveis ao Bolsonaro, favoráveis ao Lula e contra cada um deles, né? Então é mais uma surpresa aí no meio, né? Mais uma coisa para acompanhar as posições do Gonê, né? Pois é, e qual vai ser o papel do Flávio Dino, que acredito que deve sim passar pela sabatina, vai se tornar um ministro, Vai. e que é também protagonista do mesmo problema. Antes, protagonista enquanto ministro da Defesa e agora protagonista enquanto o poder julgador. Isso é complicado. Ele vai julgar situações, provavelmente, das quais Ele participou, né? ele, mesmo que involuntariamente, ele participou. Eu acho que por mais... O Dino falou que vai manter a racionalidade, né? Mas é um negócio muito complicado tu manter a racionalidade num processo desses, né? Ele deve julgar também o Juscelino Filho, né? Que está sendo acusado de vários desvios aí frente ao Ministério das Comunicações. Então, a atuação do Dino no meio disso tudo é uma coisa que está no olho do furacão, Tem né? algumas pessoas, gente, que estão falando que vai dar em pizza, mas sabe o que eu falo para O vocês? que vai dar em pizza, Dani? É toda essa movimentação. Ah. Mas eu vou dizer para vocês, vai dar em pizza, sabe por quê? Porque são as mesmas pessoas que estão no sofá de casa sem fazer absolutamente nada. Por que não estão hoje lá em Brasília? Ao invés de ficar falando, que vai dar em pizza, não é? Não, nós temos que dar força sim para o que está acontecendo. Porque se nós não dermos força, não noticiarmos, isso é óbvio que não vai dar em nada. Então sim, nós precisamos da força de todos vocês para que isso sim tenha resultado. E eu acredito sim que vai ter. Veja só, o desembargador Sebastião estava lá, estava dando força, estava acreditando. Nós não podemos entregar o nosso país nas mãos de autoritários. Essa que é a verdade. Não adianta só a gente ficar no blá blá blá. E o Pavinato, ele deixou disso e foi lá para defender essa família. E quando ele está defendendo essa família, gente, sou eu aqui que estou falando, não é? Eu acho que E quando eles estão defendendo essa família, ele está também defendendo o Estado democrático de direito no nosso país. Então não adianta, vai dar em pizza. Não, tem que fazer coro, tem que pressionar, tem que falar, ora, nós temos hoje lá
Pavinato, Sebastião, dando a cara juntos para que sim, ocorra algo neste país, porque a população não aceita mais autoritarismo. Não dá, nós não podemos aceitar, nós não podemos simplesmente falar, ai, vai dar em pizza. Isso para mim é covardia. Não passa de covarde quem acha assim e quem fica disseminando que vai dar em pizza. Não, nós precisamos ter coragem para entender o que está acontecendo e onde nós podemos agir. Essa é a grande questão. Não tá fácil, tá todo mundo aqui, gente, todo mundo tá com medo, é claro que está. Todo mundo aqui tá, acho que a gente vai desmaiar no final desse programa. De tanta tensão. A Mafê, coitada, tá aqui numa situação que não para em pé. Não para. A gente está realmente numa tensão muito grande. Então, nós precisamos sim do apoio de todos vocês. E mais do que acreditar, eles estão lá na linha de frente, entendendo o que pode ser feito e vão fazer. Não é só falar, é fazer. Não é militarismo de sofá, né? Não é exatamente ficar lá no sofá achando que vai dar certo. A Mafê tá falando aqui que nós vamos passar agora o vídeo. Tá pronto aí, gente? Senador Girão, né, de acordo com o artigo 41 da lei de impeachment, amanhã eu vou apresentar à mesa diretora, em nome da família do Clezão, um pedido de impeachment por desídia. Hoje já foi protocolado um pedido junto à PGR, porque é a PGR que pode denunciar por crimes comuns o ministro Alexandre, pela prática de 3 crimes em concurso formal, que podem apená-lo de 10 a 31 anos de prisão. Então, nós precisamos, nesse momento, de pessoas não que sejam, que queiram mais leis, mas que cumpram as leis. Então, temos que pedir para a Eliseta, antes que assuma um novo PGR, a eminente procuradora Eliseta Ramos, para que acolha e faça a denúncia do ministro Alexandre. Porque mesmo se ele não for condenado no STF, uma denúncia foi feita. E aí nós podemos circunscrever que existe um corporativismo que se protege. Ou a gente prende o Alexandre de Moraes, ou ele prende o Brasil. Gente, vamos ouvir de novo, por favor, para a gente ter bastante atenção no que o Pavinato falou. Senador Girão, né, de acordo com o artigo 41 da lei de impeachment, amanhã eu vou apresentar à mesa diretora, em nome da família do Clezão, um pedido de impeachment por desídia. Hoje já foi protocolado um pedido junto à PGR, porque é a PGR que pode denunciar por crimes comuns o ministro Alexandre, pela prática de 3 crimes em concurso formal, que podem apená-lo de 10 a 31 anos de prisão. Então, nós precisamos, nesse momento, de pessoas não que sejam, que queiram mais leis, mas que cumpram as leis. Então, temos que pedir para a Eliseta, antes que assuma um novo PGR, a eminente procuradora Eliseta Ramos, para que acolha e faça a denúncia do ministro Alexandre. Porque mesmo se ele não for condenado no STF, uma denúncia foi feita. E aí nós podemos circunscrever que existe um corporativismo que se protege. Ou a gente prende o Alexandre de Moraes, ou ele prende o Brasil. Vamos lá. Bom, gente, vocês viram novamente, ouviram, né, e viram o trecho da fala do Pavinato. Ficou um pouco difícil porque ainda tem a questão do delay, ainda tem a edição que a própria Câmara fez, né? Porque parece que tem uns trechinhos ali que foram cortados, mas, né, nós vamos passando aqui todas as novidades para vocês. Ju, você quer comentar, dar continuidade aqui? Não, acho que nada em específico. Agora é acompanhar os desdobramentos, né? A Deise estava falando aqui da PGR, né? Vai ser um teste de fogo para o Gonê, né, que deve assumir a PGR, se isso for passar pelas mãos dele. Mas o Gonê é quase uma unanimidade, né, entre os senadores, né, diferente do Flávio Dino. O Flávio Dino eu não enxergo muito bem, né, mas alguém está falando que o Flávio Dino não vai passar na sabatina do Senado. Pelo amor de Deus, gente, óbvio que ele vai passar, ele já tem 50 votos, né, então não fala bobagem. Mas ele deve passar na sabatina do Senado, ainda mais o Alcolumbre está fazendo um arranjo ali para colocar o Gonê e o Dino, então isso vai facilitar ainda mais a vida do Dino, né, porque já existe esse acordo lá no Senado. Mas vai ser um teste de fogo para o Gonê, para a racionalidade que ele tanto fala que tem, e para o Flávio Dino, né, que a gente já até conversou aqui num Politico se ele ia se declarar não capaz de fazer esses julgamentos pelo próprio envolvimento dele, como a Ju muito bem falou aqui.
Então, essa coisa que a Ju estava falando, né, da judicialização da política, a gente tem que ter essa separação entre os poderes. É a mesma coisa que eu vou começar agora aqui, sei lá, a dar receita de pão, sendo que eu nunca fiz um pão na vida, sabe? Sim. É cada um no seu quadrado, né? Cada um na sua especialidade. E aí o que está acontecendo é justamente isso, a judicialização da política e a politização do judiciário. E aí vira esse balaio de gato, né? Aí tem um ponto que o Pavinato sempre falou lá no Linha de Frente, e eu concordo, a gente tem uma coisa de não linearidade nas discussões, então cada um fala o que pensa de acordo com a sua bolha e não apela mais para o racional. E aí, a partir disso, qualquer argumento é válido, o Pavinato fala muito que cada um tem qualquer interpretação da Constituição, né? Era uma crítica que ele fazia, assim, porque como as coisas não estão às claras, cada um fala o que quer, pensa o que quer, diz o que quer e acha que está certo. E como a Constituição ela não é muito objetiva, então é isso que tá dando problema lá com o Flávio Dino, né? O Dino fala que eles não são inimigos, são opositores políticos, e aí acontece toda essa confusão. Gente, o tempo tá passando, viu? O tempo passou, né, e a gente nem viu. Mas, Ju, antes de eu sei que você tá querendo fazer aqui mais um comentário, mas, aliás, passo aqui para Ju mesmo? Pode dar continuidade aí, Ju. Chama o Merchan primeiro, aí a gente finaliza. Não, mas antes, Para eu falar não, mas antes, né? Mas antes, pode continuar. Bom, Vamos chamar, a gente tem o recado do Manolo agora, né, gente? É o Manolo, né, Dani? Manolo. A gente tem o recado do Manolo. Oi, pessoal, que bom estar aqui, poder falar com vocês e principalmente poder falar do mineral da vida, que é o magnésio quelato. Ele que é tão importante para a saúde humana, para o corpo humano. Você sabe que o magnésio, ele provoca mais de 300 reações no nosso organismo? Ele vai melhorar a sua saúde mental, você que sofre com ansiedade, com estresse, com cansaço, fadiga, sem energia, sem disposição, use o magnésio. Ele é um grande condutor, ele vai nutrir o seu cérebro. Ele é importante também para quem sofre diretamente com insônia. Você dorme bem à noite e tem energia durante o dia. Além de tudo isso, eu gosto muito desse mineral porque ele melhora a circulação sanguínea. Você que sofre com inchaço, formigamento, má circulação, use o mineral da vida. Ele cuida da saúde do coração, sem contar os benefícios para a dor. Tem muita gente que estava travado, com muita dificuldade para caminhar, muita dificuldade para subir escada. Quando começou a usar o magnésio, a vida mudou. Ele trabalha esse processo inflamatório, ele alivia a dor. E ele é muito importante para melhorar o fortalecimento dos ossos, da musculatura, tendões e ligamento. Magnésio quelato. E olha, queridos, eu preparei uma promoção muito legal, vocês vão gostar muito. Porque o nosso magnésio não precisa gastar nada agora. Eu faço na confiança, você vai começar a pagar só o ano que vem, no carnezinho. No carnezinho. Não precisa ter cartão, não precisa ter dinheiro. Eu vou fazer o seguinte, você vai comprar o magnésio com um desconto espetacular, de laboratório. Você vai comprar o magnésio com preço de laboratório e vai ganhar o Melaton. Você toma antes de dormir. Você vai ter uma noite de sono profunda. Ligue e aproveite, o telefone está aqui na tela. Magnésio, desconto de laboratório para começar a pagar em 2024, dia 15 de janeiro. Você começa a pagar parcelinha pequenininha. Não perca tempo. Coloque saúde na sua vida e na vida dos seus, das pessoas que você ama, que você gosta. Tá aqui um presente espetacular de Natal. Ligue agora mesmo e aproveite. Tem brinde, tem promoção e tem prazo de pagamento. Só não compra quem não quer. Abraço! Que maravilha, Manolo! Então não percam esta oportunidade. Ligue no 0800 591 7757. Garanta agora o magnésio quelato da Joy. É isso aí. E eu vou aproveitar para vocês que estão chegando agora no Politiquins. O nosso programa aqui na Pavivil é segunda, quarta e sexta, às 2h da tarde. Temos também de segunda a sexta os Tremas nos Us com o Pavinato, não é? Mas agora ele está lá em Brasília. Será que a gente consegue o link aí com o Pav no Tremas?
Não vai dar, mas nós vamos ter aí também as chamadas nos Tremas nos Us, que é todo dia, como vocês sabem, segunda a sexta, e nós temos também o Razão de Estado, que é terça e quinta às 16 horas. Em breve, mais uma novidade incrível com alguém que eu sei que vocês amam demais. Então, já se inscreve aqui na Pavivil se você não está inscrito, para ajudar o canal, porque nós vamos continuar, nós vamos resistir e nós vamos expandir junto com vocês. E lembrando aqui, a Deise estava falando sobre a sabatina do Flávio Dino, não é? Lembro sobre o projeto Dani Suano, Sabatina ao Senado em Brasília, não é? Para vocês apoiarem a nossa ida lá para Brasília, para a gente pressionar os senadores, e mais do que isso, para que vocês saibam qual é a opinião de cada, aliás, opinião não, qual será o voto de cada um desses senadores, porque, aliás, não adianta só ter esses votos, não é que são votos secretos e a sociedade não sabe a opinião, não sabe em quem cada um deles vão votar. Tem um site ou outro que coloca ali o placar, mas nós precisamos sim que cada um dos senadores se posicione para que a sociedade possa cobrar cada um deles, porque senão eles ficam ali cobertos, não é, no manto do voto secreto, não é verdade? E isso nós não podemos permitir. Então, cada um de vocês que puderem apoiar a nossa ida lá para Brasília, para a gente poder pressionar esses senadores, não é, vai ser muito bem-vindo, porque aí a gente consegue fazer uma cobertura, não é, e uma pressão adequada e levar a voz de cada um de vocês lá para Brasília. Então, possivelmente nós vamos dia 12, dia 13 é a sabatina, então nós vamos, nesses 2 dias aí, de forma intensa, pressionar cada um deles, não é? E a gente já está praticamente no fim, meninas, não é? Mas eu desejo, né, que vocês saiam livres, leves, todos daqui. Eu imagino que não tem ninguém esperando lá fora, não é? O japonês da Federal, mas a gente está brincando aqui, mas está todo mundo com medo, viu? Então, se você não pode apoiar agora, seja enviando Pix, seja se tornando membro aqui no canal, deem um like, compartilhem a live, não é? E se tornem também inscritos aqui no canal. Não é? Ativem o sininho, porque isso já é um grande apoio. E logo mais a gente traz mais novidades. Não se esqueçam de seguir o Politiquins nas redes sociais. Então, meninas, boa tarde e até mais. Boa tarde. Tchau.